Fala pessoal, vamos resolver uma questão aqui do IME 2020, né? Que envolve impulso e a parte de eletrostática, tá? Duas partículas com cargas elétricas Q1 e Q2 movem-se no plano XY e suas posições em função do tempo t são dadas pelos pares ordenados, ou seja, os vetores posições deles, né? Respectivamente, dados constante de Coulomb, 9 vezes 10 elevado a nona, cargas elétricas e as posições, né, os vetores. Considerando todas as grandezas dadas no Sistema Internacional de Unidades, o módulo da componente y do impulso, da força que uma partícula exerce sobre a outra, no intervalo de tempo de 1 a 6 segundos é quanto, né? Então a gente vai analisar aqui, ó. Primeira coisa, ó, essas posições elas são dadas em função do tempo, né? São parametrizadas pelo tempo, né? Então, por conta disso, a gente tem que o nosso impulso, como ele depende do tempo, né? O impulso, ele vai ser a integral de f de t dt, tá? Quando esse cara não depende do tempo, a nossa força, a gente vai ter lá o F igual a ΔT, que é do ensino médio, né? Pelo fato da posição depender do tempo, consequentemente a força de Coulomb depende do tempo. Então você vai ter que fazer uma integração, tá? Para encontrar o impulso. E ele que é o módulo da componente Y do impulso. Então esse cara aqui é a componente Y, que vai estar relacionado com a componente Y da força. Basta achar a componente Y da força, integrar com relação ao tempo que a gente acha a componente Y do impulso. Então vamos lá, a gente tem nosso, fazer aqui nesse espacinho, a gente tem nosso sistema de coordenadas, tá? E aí eu vou fazer a nossa P1, vou fazer aqui assim. Nossa partícula Q1, né? E de verde eu vou fazer a Q2. Então esse daqui é o Q2 e o rosa é o Q1. Então, partindo da origem e indo até o Q1, esse vetor aqui vai ser o vetor posição, né, P1. A gente costuma usar R, ele usou P aqui, tudo bem. E ele depende do tempo, né? Então isso aqui está tudo em função do tempo. Essas coisas têm uma dinâmica, né? E agora o posição do P2. Esse cara aqui. Então esse é o nosso vetor posição P2. E o que vai ser, vou chamar de R, tá? O vetor que sai de 1 e vai até o 2. Esse é o nosso vetor R. Vetor R. E aí, de acordo com nessa nossa análise aqui, a gente tem o seguinte, né? Se a gente fizer a soma vetorial, a gente vai ter P1 mais R, que é igual a P2, né? Posição 2. Então, nosso R é igual a P2 menos P1. Esse R aqui é o que a gente usa na lei de Coulomb. Por quê? Porque é a distância entre as partículas, 1 e 2. Ele te deu o vetor posição deles, né? É o P1 e o P2, mas só que na lei de Coulomb você usa a distância entre as partículas, né? Que chama esse de R, tá? Você pode chamar do que quiser. Tá, e vamos determinar esse R aqui, né? Então a gente tem o P2, a gente pode escrever, fazer tanto com par ordenado, quanto usar a notação de vetor. Vou usar a notação de vetor, tá? Que é o que eu já estou fazendo.
Então, P2 vai ser componente x sobre raiz de t, que é este cara aqui, e mais componente y, né? Então, 4 raiz de t menos 1 e o versor y. Isso daqui vai ser menos o P1, né? Então, a componente x vai ficar 5x versor raiz de t menos 1 raiz de t menos 1 versor y, tá? Fazendo a conta aqui, passa para cá, né? Vai ficar essa componente x com um x aqui, então vai ficar x com menos 5, que dá menos 4. Menos 4x raiz de t. E aqui a gente vai ter isso daqui, ó. Deixa eu ver se besteira. Fiz besteira aqui, aqui é mais. Tranquilo? Então, ó, aqui é menos, aí tem um menos aqui e tem um menos aqui. Então, esses caras aqui vai cancelar. Então, vai ficar 4 com menos 1, que vai dar 3. Então, mais 3, componente y, né, raiz de t. Tranquilo? Então, essa é a nossa componente x, menos 4 raiz de t, e a componente y, 3 raiz de t. E aí, pela lei de Coulomb, a gente tem o seguinte, que a nossa força, no caso aqui, vai ficar a nossa constante de Coulomb, vezes Q1 sobre vezes Q2, sobre o módulo deste cara ao cubo, que eu vou chamar de R cubo, vezes vetor, né? Que é vetor. Força elétrica, que a partícula 1 faz na partícula 2, tá? Mas como é módulo, então o módulo vai ser o mesmo valor, tá? E eu quero a componente y disso. Então a componente y vai ficar que é igual a K, Q1 vezes Q2. Este cara aqui vai ser só y sobre o módulo, né? O módulo você não vai tirar, não faz nem sentido. O módulo vai ser a magnitude dele, né? Que você mexe na componente. Aqui no caso você pegou a sua componente y da força e tem a x também. Tá? Ali que é o módulo y do impulso. Tranquilo? Então a gente vai substituir aqui os dados, mas antes eu vou calcular este cara aqui, tá? A gente tem que o módulo do vetor vai ser a raiz do produto escalar com ele mesmo, né? Que é a norma. Então isso daqui vai ficar raiz de menos 4 ao quadrado, que dá 4 ao quadrado, sobre raiz de t ao quadrado, que dá t, mais 3 ao quadrado, sobre t. Tá? A gente tira, põe o t em evidência, vai ficar 1 sobre raiz de t. E aqui é o seguinte, 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado que é 9, 16 com mais 9, 25. Aí sai o 5 para fora, né? 5 raiz de t. Tranquilo? Então esse é o nosso módulo de R. Elevando isso ao cubo, a gente já vai substituir aqui de cara, tá? Então fica 9 vezes 10 a 9. Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6. Q2 vale 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Vezes 10 a menos 6. Componente y da posição, que é esse cara aqui. 3 raiz de t,
que eu vou chamar de t elevado a meio. E beleza, divide agora por módulo, né, da posição ao cubo. Então isso daqui vai ficar 5 ao cubo com esse cara aqui, raiz de t a meio. Só que com t, o 3 fica t elevado a 3 meios. Como eu transformei 2,5 para 5 sobre 2, posso simplificar esse cara aqui, tá? 9 vou chamar de 3 ao quadrado, e aí eu agrupo com esse 3 aqui e fica 3 ao cubo. Então nosso f de y vai ficar 3 ao cubo, 10 a 9, 10 menos 6 menos 6 menos 12. Então 9 com menos 12, 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3, já fiz de cara. E aí ficou 5 sobrando. Sobre, e aqui eu tenho t a meio, né? E aí eu vou ter o t de 3 meio, que vai passar aqui para cima, com, eu vou dar uma simplificada aqui, né? Esse cara vai com esse cara, fica 2. Então no final, esse carinha aqui vai morrer. Só vai me sobrar aqui embaixo o 5 ao quadrado. Beleza? Então esse daqui no fim vai ficar 3 ao cubo vezes 10 a menos 3 sobre 5 ao quadrado. E aqui vai ficar 3 meios com menos meio, ou 3 menos 1, que dá 2 sobre 2, 1, né? Então aqui fica t. Beleza? Então essa é a nossa força, componente y da força em função do tempo. E aí para achar o impulso, o módulo dele, né? Posição y, vai ser integral em relação ao tempo. E esse tempo vai de 1 até 6 segundos. Então isso aqui vai ficar de 1 a 6, componente y da força, que é 3 ao cubo, vezes 10 a menos 3, sobre 5 ao quadrado, vezes t, dt. Então, a minha constante sai para fora, 3 ao cubo, 10 a menos 3, 5 ao quadrado, vezes, faço a integral com respeito a t. Então, o resultado dessa integral vai dar t ao quadrado sobre 2, né? E, com respectivamente esse intervalo. Então, isso daqui vai dar no fim 3 ao cubo, 10 a menos 3, 5, eu tiro um 5 para fora, tá? Aí sobra um 5 aqui, o que ficou para fora fica 5 vezes 2, que deu 10, tá? E aqui, t ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, com menos 1 ao quadrado, que é menos 1. E aí, isso daqui vai ficar 3 ao cubo, vezes 10 a menos 3, só que tem um 10 aqui, passa para cima, ficou 10 a menos 4. Sobrou um 5 embaixo. 36 com menos 1, 35. 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5, né? 7 vezes 5. 5 vai embora com esse cara aqui, vai para a vala, né? E aí a gente tem 3 ao cubo, vezes 7, vezes 10 a menos 4. 3 ao cubo é 27, vezes o 7, com 10 a menos 4. 27 vezes 7 dá 189, com 10 a menos 4. E aí, bem, de cara é a B, né? Mas como tem 10 a menos 3, é só você joga uma potência para cá, e aí você acaba diminuindo, né? A gente tem isso daqui, ó. 189, 10 a menos 1 com 10 a menos 3, né? A gente quebrou aqui usando propriedade de potência. 10 a menos 1 vai passar uma vírgula aqui. Então, portanto,
componente y, módulo, né, do impulso, fica 18,9 vezes 10 a menos 3. Está subentendido a unidade, né, do sistema internacional aqui. Então, alternativa B. Beleza? Tranquilo? Isso aí, tá?